sobre anemia ferropriva e deficiência de ferro nas pacientes com sangramento uterino anormal. E agora eu vou falar sobre as pacientes que estão tentando engravidar, gestantes e puérperas, que esse é o nosso grande público e a gente precisa saber tratar, quando tratar, qual a melhor forma e o que é que a gente tem de disponível para estar fazendo por essas pacientes. O que a gente não pode é não diagnosticar corretamente a deficiência de ferro, porque anemia todo mundo percebe, porque a gente sabe que é hemoglobina baixa, mas a gente passa batido e muita gente ainda nos exames habituais não pedem a ferritina, né? E o PCR para poder avaliar além do hemograma. E a gente precisa, porque muitas pacientes, vocês vão ver como a prevalência é alta no Brasil, nos países em desenvolvimento, e a gente precisa tratar nossas pacientes corretamente, porque quem já passou por isso, teve a ferritina baixa, sabe quando elas usam, corrigem, né, a deficiência de ferro passa a ser outra pessoa. Elas brincam que realmente muda a vida, e é assim, de um dia para o outro, principalmente quando a gente faz a reposição venosa, que é a nossa tendência, e a gente cada vez mais, já que a gente faz todas as infusões a gente faz os injetáveis não, intramuscular e no ferro a gente tem essa grande arma, saber usar, como usar, é isso que eu quero passar bem para vocês. Mas também tem gente que não vai ter condição de fazer o venoso, a gente vai dizer qual é a melhor opção oral. Sendo que tem gente que não vai responder e vai ter que usar a forma venosa, a gente saber o que é que a gente tem de regulamentação que também favorece nossos pacientes. Ah, Nian, não estou conseguindo passar agora. Pronto. Então, aqui vocês já me conhecem demais, não precisa me apresentar de novo, né? Em relação ao conflito de interesse, eu sou speaker, né, da V4 e corri atrás disso porque eu vi que era uma grande opção para as minhas pacientes, a gente está usando e hoje eu sou speaker também. Então, o que a gente vai falar mais hoje é focar nas tentantes, gestantes e puérpera, né? Então, a anemia a gente sabe que é uma condição na qual o número de células vermelhas no sangue e a sua capacidade de transporte de oxigênio são insuficientes para atender as necessidades fisiológicas e isso varia muito de acordo com a idade. A gente sabe que homem tem menos do que a mulher, né? A gente sabe que o tabagismo, né, é outra condição que acomete muito, como várias outras patologias, principalmente gastrointestinais, e a gestação, né? Então, só que a gestação é uma condição fisiológica, que a gente tem a deficiência e a gente tem que ter essa noção para a gente evitar muitas consequências, não só na mãe, mas também no bebê e nas complicações obstétricas. Então, por isso que hoje eu vou focar. E falar que é tão comum que quando eu comecei, né, a estudar mais anemia, eu fiquei impressionada, porque eu não sabia que era essa condição patológica tão frequente, 100 vezes mais prevalente do que o câncer, né? Então, é muito prevalente. Cerca de um terço da população mundial, imagine, dividir aqui esse mapinha mundo, né? Um terço vai precisar do tratamento. E a gente precisa saber como diagnosticar corretamente e como tratar, né? E às vezes a gente pensa, é fácil tratar a anemia ferropriva. A anemia, ok. O problema é a deficiência de ferro que a gente passa batido muitas vezes, né? Então, mas não vão passar mais depois dessa aula. E 50% decorre da deficiência de ferro, porque a gente sabe que tem as outras anemias, eu vou citar aqui, né? Por B12, por ácido fólico, por anemia hemolítica, mas metade é por deficiência de ferro, gente. Imagine, metade da anemia é por deficiência de ferro, então a gente precisa melhorar isso. E e depende muito também da faixa etária, né? Então, a anemia é um grave problema de saúde pública global, porque 30% das mulheres em idade reprodutiva, ou seja, um terço a cada três da gente aqui, uma vai ter que tratar. Eu mesmo já tratei, porque eu estava bem inflamada,
minha ferritina lá embaixo, PCR lá em cima, eu não sei como eu estava andando. Mas é muito comum, uma a cada três mulheres em idade reprodutiva. E na gravidez, mais ainda, 40% das grávidas vai precisar tratar a anemia. Então, a gente tem que olhar para essas mulheres desde antes, está tentante ali, a gente já está fazendo a reposição. Às vezes, nas minhas pacientes, eu faço a reposição antes de transferir o embrião. Eu sempre corrijo. Ferritina e PCR, eu sempre estou pedindo, porque também a gente atende muita paciente tentante ali, que tem endometriose, que é uma condição inflamatória, que muitas vezes o PCR está elevado. E essas pacientes eu tenho que tratar antes. Como é que eu vou deixar a paciente gestar se eu já estou percebendo que tem uma deficiência? Eu vou esperar ela ter a anemia, baixar a hemoglobina para eu poder repor? Não, é isso que a gente tem que fazer. Por isso que a gente fala que preparar a mulher para gestar é muito importante, tão importante quanto acompanhar ela na gestação e suprir essa deficiência de ferro ali no decorrer, que eu vou mostrar que segundo trimestre vai aumentar muito, a gente tem que repor ainda mais. E no terceiro, né? E a maioria dos casos da anemia na gestação são causados por deficiência de ferro. A gente já viu que 50% da anemia é deficiência de ferro. E na gravidez não vai ser diferente, né? A gente sabe que tem um déficit nutricional, mas que não é só o déficit nutricional. A gente sabe também que a mãe passa mais para o feto, ela tem a passagem na placenta e ela tem que suprir isso, né? Então ela tem que usar, repor o ferro. Anemia afeta a saúde e bem-estar das mulheres e aumenta o risco de desfechos negativos para a mãe e bebê. Isso aqui também, gente, é muito importante, porque não é o desfecho só na mãe, mas no feto. Então, por isso que quando eu falo para as pacientes, olha, é melhor a gente repor agora para poder a gente evitar as sequelas, e vou dizendo tudo que vocês vão aprender aqui, a maioria aceita, e quando você vai dizer as opções, a gente tem que dar as opções ao paciente, ó. Você pode tratar assim, ou assim, ou assim. E ela vai escolher. A maioria quer a coisa mais rápida, pelo menos as minhas, porque elas querem engravidar logo, né? E a deficiência de ferro está associada à maior mortalidade em adultos e idosos. Por quê? Independente, é, na gestante, a gente sabe que tem piores desfechos se ela tem uma anemia e ela tiver um sangramento pós-parto, que é a maior causa de mortalidade, o desfecho é muito pior. Então, por isso, mais uma vez, a gente precisa tratar a anemia ou só a deficiência de ferro, a gente tem que tratar também para que ela não chegue a ter anemia, né? Por isso que eu tô aqui dando essa aula para vocês, porque a gente passa, eu vejo as pacientes chegando aqui e muitas sem ferritina, gente. Eu fico, meu Deus do céu, não acredito que o pessoal, nos exames normais, no nosso dia a dia. E também nas mulheres, eu estou falando aqui das gestantes, das tentantes, mas a gente também está usando muito a tirzepatida para emagrecimento. E essas pacientes às vezes não querem comer nada e vêm anêmicas. Então tá aí, a Alice tá aí que é nutricionista, a gente tem que nutrir. E a gente, se ela não está comendo direito, tem que fazer a suplementação oral. E se ela começar a ficar deficiente, às vezes a gente tem que realmente fazer, é, fazer o venoso. Então, é porque eu tenho tido muito, né? As pacientes também de emagrecimento. E muitas que estão obesas, estão inflamadas, a ferritina já está alterada, mais um motivo para a gente tratar. E as pacientes viram outra pessoa. E as bariátricas, que é o nosso dia a dia aí também, que já chegam com o reganho de peso que tem que usar dsepatida. Então, essas pacientes é o que a gente tem no dia a dia, a gente tem que saber tratar essas pacientes, tá certo? Agora, e os sintomas que às vezes a gente nem pergunta na anamnese, e é o que é mais frequente na deficiência de ferro. A gente tem que perguntar fadiga, gente. Eu sei porque a fadiga é uma coisa que no meu questionário, a maioria tem. E a gente às vezes esquece de perguntar à paciente. E ela nem chega, às vezes ela chega, ela não é a pior coisa, ela já está tão acostumada com aquilo que ela não chega reclamando. Ó, a primeira coisa que eu quero melhorar é minha fadiga, não é? Né? A primeira coisa que você pergunta assim, ela vai dizer, se for climatério, quero melhorar minha libido, quero.
mas a fadiga, às vezes, elas não reclamam tanto, a gente tem que perguntar, né? Irritabilidade, fraqueza, ela não vai dizer isso. Então, a gente tem que botar lá no nosso questionário, correr atrás do exame e poder tratar nossas pacientes. A OMS tem o objetivo de reduzir até final de 2025 50% da prevalência da anemia nas mulheres ali em idade fértil. Então, aqui só falando que a mulher aqui em idade fértil, a gente sabe que um terço das mulheres vão ter anemia, então 30%. E na gestante, nunca esqueça, 40% vai ter anemia, a gente vai ter que tratar essas pacientes. Então, aqui ele só fala das outras condições que a gente também tem que ficar ligado, porque mesmo a gente tratando mais as mulheres nessa fase aí do MENAC ou as gestantes, a gente tem que lembrar que é, pacientes com doença inflamatória intestinal não é tão frequente, mas se você vê uma paciente com resistência ali, com anemia que volta, você trata, ela está ali com alimentação também, depois que você tratou com a medicação e continua, você tem que ficar ligado nas doenças inflamatórias, né? Doenças crônicas, né? Que a gente sabe que tem insuficiência cardíaca, a gente sabe que repor o ferro venoso nesses pacientes melhoram tanto. Eu estava falando com o cardiologista que vai dar aula para a gente aqui também e ele falando que hoje eles usam muito para melhorar a insuficiência cardíaca dos pacientes que às vezes estão, né, mais limitados, com aquela fração de ejeção que, limitante mesmo, e que melhora bastante fazendo a reposição do ferro. E pacientes que, após cirurgia bariátrica, a gente sabe o quanto, graças a Deus, pós-hepatite, a gente dizem que é o fim da cirurgia bariátrica, né? A gente sabe que não é, que nem todo mundo vai ter condições de estar usando a medicação, mas a gente tem um grande número de pacientes bariátricas, né? Tinha gente que nem tinha MC, não tinha mais, ela engordava para fazer. Eu tenho várias pacientes. E na época era o que se tinha diante do cenário. Graças a Deus, hoje o cenário é outro, mas a gente tem essas pacientes que tiveram reganho que vão voltar para a gente para fazer emagrecimento para hepatite e a gente tem que cuidar dessas pacientes de forma diferente, porque elas não absorvem mesmo. E a gente tem que estar fazendo de olho no ferro dessas pacientes. Mas o nosso dia a dia é isso aqui: sangramento uterino anormal, 30% das pacientes vão ter anemia. As nossas gestantes, a gente já viu que é 42, 41 a 42% vão ter. E pós-parto, gente, é pior ainda, mais de 50% vai ter. A gente é coitada, depois que pariu, a gente esquece as coitadas, né? Primeiro, elas não querem vir atrás da gente, que a coitada só pensa no bebê e fica lá acabada, amamentando e com uma anemia, porque veio o parto, que na maioria das vezes ela já estava ali com anemia, se ela não foi bem suplementada, vem o parto que vai ter uma perda sanguínea independente. E às vezes essas pacientes, hoje em dia o pessoal da obstetrícia evoluiu muito, não faço mais, mas eu vejo Jana, que é minha sócia, fazendo, que muitas antes da alta, eles já estão pedindo para fazer a carboximaltose porque o plano cobre, no próprio hospital. Já vi ela fazendo com várias. Eu já fiz de paciente que teve sangramento pós-punção de FIV, e aí eu vi logo que estava anemia, corrigi enquanto ainda estava, porque o plano cobria, fiz já, e graças a Deus, raro isso acontecer, mas eu corrigi enquanto estava lá. Lembrei que Jana tinha me dito, Zu, já está cobrindo, o convênio cobre, se você justificar, se ela estiver internada, e eu fiz antes da alta dela para poder a pessoa sair com outra qualidade de vida, né, gente? Então, aqui, quando é que a gente. Cadê? Quem está aí para eu saber? Francisco está prestando atenção, Ninho. Diga aí qual é a diferença de anemia ferropriva e deficiência de ferro. O que é que você vai olhar de cara para saber? Abra aí o microfone. A gente falou isso aqui na aula presencial com Francisco. Então, o que vocês prestem bem atenção. A ferritina vai estar baixa, mas pode só a ferritina estar baixa, saturação menor que 20 e ela não tem hemoglobina baixa. Se ela não tem hemoglobina baixa, é anemia? Não, é deficiência de ferro. Aí você vai esperar a mulher baixar a hemoglobina para poder tratar, só se ela tiver anemia? Não.
você vai tratar a deficiência de ferro. Mas é só para vocês lembrarem. Qual é a diferença de anemia ferropriva, deficiência de ferro? É que para ter anemia, a hemoglobina tem que estar abaixo do parâmetro que eu vou dizer qual é. E na deficiência de ferro, a hemoglobina não vai estar alterada e você vai repor o ferro da sua paciente para ela melhorar, certo? Então, aqui, pela OMS, tem um quadrinho aqui que é melhor, mas pela OMS que a gente segue, para ter a ausência de anemia acima de 11, a paciente não é grávida, né? Ela não tem anemia. Se ela tem de 8 a 10, ela vai estar com anemia leve a moderada e anemia grave abaixo de 8 gramas por decilitro. Aqui tem, a gente vai ver, daqui a pouco eu boto o parâmetro. Homem e mulher vai ser 13, 12, 11, vocês vão lembrar. 13 homem é o limite, abaixo disso é anemia. 12 em mulher sem estar grávida, abaixo de 12 é anemia. E gestante abaixo de 11. Daqui a pouco eu mostro a tabelinha, só para vocês memorizarem. É para saber se tem anemia. Se não tá com essa hemoglobina alterada, vai ser deficiência de ferro. A gente vai tratar mesmo assim se a ferritina está abaixo de 30 é, aqui. Então, só para mostrar, gente, que o primeiro trimestre, o que a grávida precisa, 0,8 a 1 grama de ferro dia. Olhe, 4 a 5 vezes mais ela vai ter que ingerir. Você acha que com comida, a Alice, que é nutricionista, tem como só comendo brócolis, carne, tarará, ela vai aumentar 4 a 5 vezes a ingesta de ferro? Não vai, a gente tem que repor. E no terceiro trimestre, acima de 6 miligramas, ou seja, dá mais ou menos parecido. A partir do segundo trimestre, gente, corram, porque senão essa paciente pode ter complicações para ela e para o feto. E eu vou mostrar aqui. E cadê aqui? Volta. Pronto. Então, aqui é só mostrando que no primeiro trimestre, como a gente aumenta a prevalência no segundo e terceiro trimestre, e vocês vão ter que repor corretamente para as suas pacientes não terem sequelas, nem o bebê. E o que é que eu queria que vocês não esquecessem? Anemia na gravidez é um problema de saúde global que afeta metade das mulheres grávidas nos países em desenvolvimento. Diferente, claro, os países desenvolvidos, a gente não vê isso com tanta frequência como aqui no Brasil, certo? A anemia fisiológica da gravidez reflete uma expansão. Por que é que já existe uma anemia fisiológica? Porque a gente sabe que tem expansão volêmica, né? E aí, essa expansão volêmica, geralmente, que no segundo, terceiro trimestre é muito maior, vai já ter uma anemia, porque aumenta os glóbulos vermelhos, mas em relação ao plasma, que aumenta muito mais, a gente já tem, né? Isso. Então, por isso que a gente sabe que a anemia, né, por deficiência de ferro, que 50% das anemias, lembra que eu falei, vai ser por deficiência de ferro, ela, na gestação, está associada à maior taxa de nascimento prematuro. Então, você vai deixar sua paciente piorar ali a anemia do segundo trimestre e para o terceiro, para ela ter um risco de parto prematuro, baixo peso ao nascer e nascidos, aqui está errado, idade fértil pequena não, é que a gente usava o termo PIG, não usa mais, que é pequeno para a idade gestacional, ou seja, baixo peso ao nascer. A deficiência materna de ferro afeta as concentrações de ferro no sangue e no cordão umbilical, por isso que vai ter uma deficiência de ferro também no bebê. Se a mãe não está tendo aporte suficiente, também não vai passar para o bebê e ele também vai ter essa deficiência. E as crianças nascidas de mães com deficiências de ferro demonstraram dificuldade de aprendizagem e memória e que pode persistir até a fase adulta. Então, quando eu falo isso para todos os pacientes, olha, a gente tem que repor seu ferro da melhor forma, porque seu bebê pode ter risco de ter deficiência de memória, não só na infância, mas na fase adulta. Todo mundo treme na base, né? E a gente tem a obrigação de saber isso e de falar e de repor o ferro. A deficiência de ácido fólico, BC, especialmente no momento da concepção, isso todo mundo já sabe, a gente sabe que tudo quanto é suplemento pré-natal para gestantes já tem o ácido fólico, porque tem a ver com o defeito do tubo neural. A gente sabe que um mês, o ideal é você estar fazendo o uso do ácido fólico um mês antes, 30 dias, já diminui o risco dessa malformação do tubo neural.
em 70%, mas se usa 3 meses, aumenta, vai para a redução do risco de malformação do tubo neural é muito mais eficaz, chega a 90% de redução do risco dessas malformações. Então, isso todo mundo já sabe, a gente suplementa super bem o ácido fólico, né? Só que a B12, às vezes a gente esquece, né? E a gente sabe que afeta também o crescimento e desenvolvimento fetal. Então, baixa de vitamina B12 também está associada ao risco fetal. E excesso de adiposidade, aumento de resistência à insulina e comprometimento no neurodesenvolvimento. Então, lembrar que não é só o ferro, mas também B6 e B12, tá? Anemia durante o parto pode aumentar a necessidade de transfusão de sangue, aumenta o risco de pré-eclâmpsia, descolamento de placenta, insuficiência cardíaca e morte relacionada a isso, porque a gente sabe que a mortalidade materna que mais mata é, é sangramento no pós-parto ou intraparto. E a gente sabe que as pacientes que estão anemia, esse desfecho é muito pior. Então, se vocês não sabiam, saibam que a anemia, que a gente está ali passando desapercebido e deixando a paciente sem repor, vai piorar o desfecho ali e pode aumentar o risco de pré-eclâmpsia, descolamento de placenta, imagine, e, é, e risco de morte. Em países, em último caso, é claro que hoje a mortalidade materna é muito baixa, mesmo no Brasil, graças a Deus, mas ainda existe, a gente tem que evitar ainda mais. Em países em desenvolvimento, a diminuição dos níveis de ferro no sangue não é grave na maioria das vezes, mas a gente está num país que ainda é em desenvolvimento e que a gente sabe que tem, sim, um risco aumentado e a gente tem que evitar. Então, quais são as complicações maternas que a gente pode ter em decorrência de anemia, comprometimento de desenvolvimento físico e mental, pré-eclâmpsia, alterações cardiovasculares, imunológicas, função da tireoide também, queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, que em toda gestante que está ali no segundo, por que que geralmente é no segundo trimestre? Quem já fez obstetrícia vê, que é quando a mulher começa a queixa, cabelo começa a cair. No terceiro, a bichinha está despencando, ficando o rastro dela na casa inteira do cabelo caindo, né? E a gente passa desapercebido, acha que é só alteração hormonal, que realmente também no segundo trimestre tem uma alteração hormonal que favorece a queda de cabelo, mas não é só isso. E a anemia ferropriva dá demais e a gente tem que repor corretamente nessas pacientes. Isso na gestação e fora da gestação, né? Que às vezes a paciente chega com a queda de cabelo e a gente acha que alopecia vai investigar. Gente, vai ali. Quando você vê a ferritina baixa, corrige. Corrige B12. Na maioria das vezes está baixa. Faz a paciente volta depois com 15 dias te amando, dizendo: Meu Deus, eu nunca conseguia resolver isso. Né? Tenho N casos aqui. E quem quiser o protocolozinho de queda de cabelo, que em 15 dias a mulher vem lhe amando, eu passo depois, que tem no nosso livrinho. E a gente sabe também que tem menor tolerância às perdas femininas do parto, que é aquilo. Se a paciente ela já tem ela tem o risco de ter hemorragia no pós-parto ou durante o parto, se ela tem anemia, é muito pior o desfecho dessas pacientes, né? E fetal grave, o que é que pode dar para o feto anemia? Pode ter abortamento, pode ter hipóxia, né, intrauterina, pode ter chegar até óbito fetal, a gente não vê muito na nossa realidade. Mas eu, que faço auditoria no SUS, já vi alguns casos e você via nitidamente paciente que quase não fez pré-natal, que depois, para investigar o óbito, mas após 22 semanas, né, que já não era considerado aborto, muitos vinham de anemia importante que não foi tratada quadro séptico por ruptura prematura de membranas também, porque aí se a paciente é uma complicação que pode dar, porque a paciente tem o maior risco dos desfechos negativos ali no parto e no pós-parto. E a gente já lembra que nunca esqueçam, o que é que também pode dar anemia no feto? Restrição de crescimento intrauterino, né? Baixo peso ao nascer e alteração do desenvolvimento neurológico da criança. Isso, gente, a gente não pode esquecer, pelo amor de Deus.
porque a gente só fica ligado a ácido fólico. A gente precisa lembrar também do ferro e a ferritina, mesmo sem anemia, a gente vai corrigir a partir de hoje, todos os nossos pacientes. Então, aqui é um quadrinho só comparando, né? Que é o que eu já disse para vocês. Na grávida, tudo que pode dar, que eu já falei bem, no pós-parto, né? Que aí a coitada vem só na revisão com 30 dias, com tanta coisa acabada lá, tentando amamentar naquele binômio mãe que naquele primeiro mês é uma entrega, a mulher não dorme, a mulher chega acabada. E a gente esquece, faz aquela revisão, esquece de pedir os exames ali com o mês e de corrigir essa anemia que em 50%, ou seja, a cada duas puérperas, uma vai ter anemia ferropriva. E vocês vão ter que tratar, né? E por isso que quando a gente passa o suplemento antes, né? Que geralmente é aqueles na gestação, você vai usar antes, durante e enquanto amamentar. Mas às vezes só o oral não é suficiente. E aí a gente tem que chegar junto, porque tem pacientes e pacientes, né? Pacientes que repõem bem a alimentação, ela já está ajudando. Mas tem pacientes que não faz bem isso, e aí ela vai precisar de um aporte maior. Então, a gente sabe que no pós-parto diminui a produção de leite, é claro, imagine, a natureza é sábia, né? A capacidade reduzida de amamentar, ela fica mais com sintomas depressivos, alteração emocional, cognição, irritabilidade. Então, e isso vai afetar também a relação com o bebê, né? Já a pessoa ela lá acabada, cansada, começa a ter alteração emocional, ficar deprimida, isso vai afetar o binômio mãe e feto. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque está na nossa mão, né? E o bebê eu já tinha dito também para vocês, aí vocês já sabem. Então, a anemia eu já tinha dito que pode ser por perda sanguínea, em caso de cirurgias, mas pode ser por destruição, anemia hemolítica, mas a grande maioria, o nosso universo está aqui, por deficiência, por anemia ferropriva, deficiência de B12 e folato ou aplásica. E é aqui que a gente vai. E os sintomas, Sinzu, então o que é que a paciente chega? Isso aqui raramente você vai ver. Você vê uma unha dessa, aí só se for quem trabalha, né, em PSF, SUS. Não é a nossa realidade. Mas tontura, cefaleia, aquele paciente que tem dor de cabeça todo dia, fraqueza, astenia, essa fadiga crônica, gente, queda de cabelo, unhas quebradiças, isso é o nosso dia a dia. É claro que para poder ela ter um ataque cardíaco, ter um sopro sistólico, mesmo que seja grau 1 ou 2, que a gente não vai escutar nunca, que a gente nem usa mais estetoscópio, né? Mas então, a gente, eu estou dizendo, gineco e obstetra, a gente vai pela clínica, a clínica é soberana. Então, paciente, dispneuse só, você vê a grávida, coitada, ela já tem a dispneia, ela começa, mas quando começa a ficar demais, que ela não aguenta, você tem que perguntar, você aguenta subir quanto é grau de escada? Porque quando eu tava com a minha fertina lá embaixo, eu, menina, eu não conseguia nada, gente, eu juro, eu pensei que eu tava cardiopata, eu devo estar com insuficiência cardíaca, porque qualquer escadinha eu tava acabada, e a gente cuida dos outros, mas cuida da gente, né? Aí quando eu fui ver a minha, era inflamatória mesmo, PCR lá em cima, acima de 5 vocês vão ver. E a ferritina estava em 80, mas o PCR altíssimo, você tem que dividir quando você vê para menor que 10. Eu só fui fazer minha carboximaltose e virei outra pessoa, né? Então, aqui é para a gente ver que as causas da anemia tem fisiológico, que é o que a gente está aqui falando. A gente, perda menstrual, paciente que tem no nosso dia a dia, hipermenorragia, né? Ela ou está na gestação ali do segundo, terceiro trimestre, isso é fisiológico, mas é com fisiológico que a gente precisa repor, né? Outra coisa, dieta e malnutrição. Isso aqui, malnutrição, gente, não é quem não come porque não tem dinheiro, mas porque quantas vezes e quem é nutricionista aqui no grupo sabe que a paciente está malnutrida. Ela pega lá e a gente vê a paciente, né, que chega e o que que ela come? Come porcaria, né? Come uma vez no dia. Falo por mim mesmo, que era assim, né? Hoje tô melhorando, ainda não tô 100%, né, Alice? Sei se, é, mas
A gente, e médico, pior ainda, porque vive dando plantão, levar quem tinha dá trabalho, come o que tem, e a gente acaba, muitas vezes, fazendo uma refeição mesmo grande. E isso a gente não percebe e vai fazendo isso. Então, essa dieta e a má nutrição não é só para quem não tem condições, mas hoje a gente vê no nosso dia a dia vários pacientes que não come bem. Por quê? Porque não faz uma orientação, né, com o nutricionista. Por isso que no meu atendimento aqui, toda paciente que passa, ela está incluso no tratamento a nutricionista. Porque quando eu dizia, ó, você vai passar para a Nutri e o valor é tanto, ninguém ia, eu já tenho uma, mentira, porque ela não queria pagar. Agora o tratamento é consulta com o médico que vai fazer o emagrecimento, cuidar, ou na minha parte de reprodução, com o nutricionista. Esse é o valor global. Ela não tem como dissociar, todas vão. Ah, eu já tenho a minha, ah, mas a daqui, se você não for, não tem problema. Mas no abate do preço da consulta está englobando, todo mundo vai. Aí assim eu consegui realmente ter um trabalho, que é outra situação. Porque a paciente, mesmo que ela chegue já com anemia, você vai repor, depois ela precisa manter, você não vai dar remédio para a paciente a vida inteira. Ela tem que aprender a fazer a alimentação correta. E por isso que ela tem que ir para nutricionista. Se ela quiser ter uma mudança do estilo de vida. E é o que a gente promove, né? Então, somos diferenciados, queremos isso para nossos pacientes, atendemos pacientes diferenciadas que querem realmente fazer isso, elas precisam ser orientadas, né? Mas a gente sabe que tem também várias outras patologias, né, que estão ligadas à anemia, mas não é tanto o nosso dia a dia, né? Doenças inflamatórias crônicas, a gente não atende tanto esse perfil de paciente, né? Mas a gente tem que ficar ligado nas pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, né, que é o bypass do adenal, gastrectomia, e isso é importante. E outras coisas que às vezes a paciente vem com anemia, você vê lá que ela tem, e aí você procura e esquece de pedir uma endoscopia. A gente sabe muito que o H. pylori dá muita anemia, a gente precisa gastrite atrófica, a gente tem que estar ligada nisso, certo? Doença inflamatória intestinal é mais raro, mas gastrite hoje cada vez mais a gente tem que estar ligado nisso, pedir mais. É, e perda do gastrointestinal, depois a gente viu doenças como câncer, que às vezes a paciente não tem muito sintoma e vem com anemia. E aí, essa anemia é a porta de entrada e a gente tem que sair e correr atrás. Eu me lembro que um tio meu estava com anemia, a gente, meu Deus, mas por que que cai tanto esse ferro? E tinha feito endoscopia e colonoscopia. Nada. Não tinha insuficiência cardíaca, e era homem. O que é que está acontecendo? Aí só com a cápsula, fez aquele estudo da cápsula endoscópica, que aí vai a cápsula dele para ver onde era que estava o sangramento e tinha entre ali, entre a interseção, entre até onde, quando faz a endoscopia e a colonoscopia, tem ali uma parte do duodeno que eles não conseguem pegar. E a cápsula pegou, aí graças a Deus. Mas eu lembrava tão que ele ia, não conseguia nem mais andar. Quando ele tomava a carboxymaltose venosa, ele virava outra coisa. Ele já dizia, cadê minha, o que me ressuscita, que aí já tinha a frequência que ele tomava, até a gente descobrir. Mas, graças a Deus, não foi neoplasia, mas era pela idade, e ele tinha essa, essa deficiência e tinha que ser corrigida, mas às vezes a gente passa batido nessas doenças gastrointestinais. Então, ficar de olho também, porque mesmo sendo mulher tendo hipermenorragia, a gente às vezes tem que afastar e pedir uma endoscopia. É só o que é no meu dia a dia, eu quero passar a minha experiência para vocês, porque às vezes passa batido também, né? E a gente tem que estar tendo esse olhar global. Então, na gravidez, voltando para nossas gravidinhas, então a gente sabe que a expansão volêmica, claro que tem mulheres que têm uma maior ou menor, mas por isso que a gente já tem essa mudança hematológica na grávida, né? E isso é por isso que, para a gente dizer que anemia, que é hemoglobina baixa na gestação, se for gestante, é abaixo de 11, eu vou botar aqui o quadrinho para vocês. É, então, a mulher necessita aproximadamente 1.000 miligramas de ferro durante a gestação normal. 300 vai ser transferido para o feto através da placenta, 200 vai ser excretado. Os outros 50 miligramas de ferro
é que são necessários para ela suprir, né, o aumento daquele eritrócito ali que está, junto com a expansão volêmica, necessitando de ferro. Por isso que a partir do segundo e pior no terceiro trimestre, que essa expansão volêmica aumenta mais e que a gente tem essa anemia maior nos nossos pacientes gravidinhas. Então, é só reforçando aqui que até 50% das mulheres possuem reserva adequada de ferro para atender a expansão da gestação. Mas a gente sabe que 41% na gestação vai precisar da suplementação. E quando é que a gente vai ter a anemia por deficiência de ferro? O exame que você vai pedir? Você vai pedir só hemoglobina? Não. Hematócrito, hemograma, mas você vai pedir o ferro sérico, ferritina, proteína C reativa e a saturação da transferrina. Isso aqui, vocês tirem a foto que vocês têm que pedir de todas as pacientes, porque aqui vai dizer se ela tem anemia por deficiência de ferro, às vezes ela tem até anemia inflamatória, o PCR muito alto, mas vai ter que fazer ferro do mesmo jeito, né? Mas você tem que pedir pelo menos esses exames. Então, além do hemograma, o ferro sérico, a ferritina, proteína C reativa e a saturação. Aqui é só a fórmula, mas a gente vem prontinho para a gente, né? Então, lembra do que o que eu disse? 13, 12 e 11. Então, se for homem, é, só vai ser anemia se estiver abaixo de 13. Se for mulher, idade reprodutiva não grávida, menor que 12 é anemia. E se for grávida, menor que 11 é que você considera anemia, ok? Anemia tem que ter hemoglobina abaixo do normal. E o parâmetro da normalidade é esse aqui pela OMS. Agora, a deficiência de ferro é ferritina abaixo de 30, sem hemoglobina baixa, é uma deficiência de ferro. Mas, às vezes, você tem o PCR sem estar aumentado e só a ferritina abaixo de 30 é deficiência de ferro, a gente vai suprir esse estoque para não dar anemia, certo? Mas, às vezes, a paciente, ela tem uma... Isso acontece demais. Você vê, a Azul mandou eu pedir a ferritina, mas a ferritina da mulher deu 100. Então, tá tudo ok. Você não pediu o PCR, e aí a paciente sentindo mal, com fraqueza, caindo cabelo, com dispneia, não aguenta subir escada. Mas aí ela tá lá gordinha, inflamada, que é uma inflamação crônica, a gente vai pegar muito obeso, porque no curso a gente dá emagrecimento. E vocês esqueceram de pedir o PCR, nunca esqueçam. Porque se esse PCR está aumentado, ela está com inflamação, ela pode, essa ferritina dela, mesmo estando ali em 100, essa paciente, quando você divide pelo PCR, ela está muito pior do que, na realidade, ela está com menos do que 30 de ferritina, e você vai ter que também fazer a reposição de ferro. Então, gente, é só para dizer que a suplementação de ferro a gente vai fazer tanto na anemia ferropriva como na deficiência de ferro, né? E aqui é só para dizer o que é uma necessidade, geralmente, a necessidade de ferro de uma mulher sem estar grávida é de 8 a 18 gramas, 8 a 18 miligramas diário. Já a grávida é quase o dobro, né? Tem que ser pelo menos ali 27. Então, é importante que a gestante seja orientada a incentivar também o consumo diário de alimentos. Você, ó, vou lhe dar aqui, a gente vai só repor o ferro e dar a medicação para a paciente. Não, gente, nem sempre ela vai. Você vai ter um nutricionista que vai estar acoplado a você, mas você tem. Se não tiver tempo de falar, já pega ali, deixa numa prescrição, que ela também tem que incentivar o consumo diário dos alimentos que são ricos em ferro, né? E a gente orientar tanto carne, vísceras, né? A gente sabe, mas também os vegetais. O que é que tem maior concentração de ferro, além da prescrição do ferro? É isso que eu queria que vocês não deixassem de fazer. E o que a gente precisa é investigação. Essa investigação tem que partir do médico. Ou você dá valor e vai atrás dos sintomas que ela às vezes nem vai te dizer,
ou vai passar batido, né? E fazer a solicitação correta dos exames, diagnosticar correto, repor o ferro e orientação nutricional. E é isso aí que a gente tem que fazer. Então, a, a recomendação geralmente é de 30 a 60 miligramas de ferro elementar, se ela for para suplementar, se ela já está precisando. E geralmente a partir do segundo trimestre é o que a gente vai fazer, né? Na condição, se ela não está ainda com deficiência, 120 miligramas semanal. E a dieta, o suporte educacional. Isso aqui é muito importante, preste atenção. No tratamento da anemia ferropriva, como vocês vão fazer? Claro que se a paciente não tem nenhum distúrbio de absorção, se a paciente não está tão sintomática, se a paciente, você vai começar com oral, certo? É, mas mesmo que você faça oral, você tem que ter uma noção de como é essa resposta. Senão, você não vai permanecer no oral. Ah, porque eu tenho uma amostra azul, eu vou dar para minha paciente. Sim, aí você vai dar 6 meses a mulher não melhora e você acha que está sendo eficiente? Não. Então, é isso que vocês têm que lembrar. A primeira fase do tratamento de corrigir a anemia, você vai ter que fazer de 100 a 300 miligramas por dia de ferro alimentar, certo? E durante 3 a 4 semanas, com a reposição de 100 a 300, tem que aumentar 2 gramas da hemoglobina. Se ela não aumentou a hemoglobina ali naquele mês inicial, ela não está respondendo bem. E aí você tem que mudar. Ou vai partir para fazer o venoso, ou talvez aumentar a dose, você estava com 100, começou mais discreto, mas o parâmetro, no primeiro mês você tem que repetir o exame e ver como é que essa paciente se comportou. Aí, se ela respondeu bem, a segunda fase você tem que continuar, porque primeiro você corrigiu a anemia. No segundo mês, você vai fazer a reposição do estoque de ferro, né? Ela tem que melhorar a ferritina dela. Não é só melhorar a hemoglobina. Isso é no primeiro mês, é o que você tem que corrigir rápido. Mas depois você também tem que fazer. E por isso que é pelo menos ali de 2 a 3 meses para poder você ter a paciente corrigido tanto a anemia quanto já está com o estoque melhor, né? Então, no tratamento, na prevenção, você faz ali ferro quando a paciente ainda nem está com anemia, tá beleza, você mantém ali 40 a 60 miligramas dia. Mas se ela já está com a deficiência de ferro, tem que ser de 60 a 60 miligramas dia. E por 2 a 3 meses. E se ela já está com anemia, lembra que é de 100 a 300, na verdade. E vai ser pelo menos por 3 meses. Porque no primeiro mês você quer corrigir mais rápido a anemia, mas depois você tem que fazer o estoque ali mais uns 2 meses, certo? Lembrar que tem pacientes que têm capacidade reduzida da absorção e ela não vai melhorar. E ela vai passar um mês, você deu fé e ela volta com praticamente mantendo os sintomas e não melhorou quase nada no exame de sangue. Aí você não tem jeito. Você vai convencer a paciente que ela vai ter que fazer o venoso. Mas então, quando na terapêutica, a gente tem que saber que oral, o que é que acontece muito com o tratamento da anemia. Muitos pacientes têm intolerância, né? E a gente sabe que os efeitos adversos, náuseas, desconforto epigástrico, as cólicas abdominais, às vezes tem ou constipação ou diarreia, depende do paciente, né? E isso às vezes limita também, e aí a gente tem que partir para a medicação venosa. Então, aqui esse quadro também é bem interessante, falando os sais de ferro, comparando o que a gente tem hoje no mercado e o que usar. Então, a gente sabe que o sulfato ferroso, nem sei se o SUS ainda tem, porque não, mas era o que tinha na minha época, 20 anos atrás era o que eu tinha para fazer. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem sais de ferro com uma eficácia bem melhor, né, como a ferripolimaltose, com eventos adversos baixos, metade do que a gente tem, por exemplo, comparar a ferripolimaltose com o sulfato ferroso e o ferroquelato, o efeito adverso é muito menor com a ferropolimaltose
E em relação à tolerância e adesão ao tratamento, a gente sabe que a febre polimontose é muito maior e geralmente é o que eu começo com oral quando a paciente não tem indicação de direto para venoso. Então, eu sempre uso a febre polimontose para o paciente realmente aderir, que tem menos efeito colateral, que tem maior adesão ou eficácia elevada, né? E, às vezes, o preço pode ser o dobro dos outros, mas ela vai usar menos e vai conseguir usar e tolerar. Então, a gente tem que fazer uma conta. Então, geralmente, quando eu mostro para paciente, todas vão para o que há de melhor, né? É, então, aqui é só para a gente ver como é a quantidade de ferro total e elementar, né? Se for sulfato ferroso, é, a gente tem geralmente 40 miligramas, se for o glicinato férrico, 30, 60 ou 100, e a ferripolimaltose, a gente tem 100 miligramas de ferro, então por isso que a absorção é muito melhor. Então, no tratamento, a gente vai considerar o quê? A gente vai considerar sobre a terapia parenteral, forma de administração, os cuidados. Então, hoje, ainda bem que a gente tem usado cada vez mais, né? A gente perdeu mais o medo, né, de usar o ferro venoso, porque a gente tem a carboxilatose que tem muito menos efeito colateral, muito mais rápido. A paciente não tem que ir toda semana passar uma hora lá e às vezes eu tinha que fazer 2 vezes na semana, me lembro quando eu comecei, e eh, tinha muito mais efeito adverso, né? Mas quando é que você vai indicar o ferro venoso? Eu adoro, se a minha paciente puder fazer, eu quero que ela fique boa rápida. Mas a gente tem que ter os critérios e as indicações, né? Então, se a paciente você tentou lá com oral, tem intolerância mesmo, você fez a ferropolimaltose e ela teve intolerância, você vai fazer o quê? Ela é uma candidata para ir para o ferro venoso. Se ela tem uma anemia grave e a gente precisa que essa paciente, paciente perdeu sem cirurgia, a paciente está com, é, fez hemorragia uterina, às vezes a gente tem mioma submucoso, o paciente perde muito mesmo, baixa hemoglobina, num sangramento intenso, vai parar na emergência, você tem que fazer, né? Você tem que ir direto pro venoso. As hemorragias no pós-operatório, perioperatório, ou quando ela tem uma necessidade de repor rápido, né, para poder melhorar também dos sintomas, isso que a gente já viu. Insuficiência cardíaca tem muitos falhos, mas na nossa realidade, eu tenho paciente que quer engravidar, quer transferir embrião. Tá com tudo pronto. Essa paciente vai esperar 3 meses, eu fazer lá, corrigir a anemia, depois passar mais 2 meses. Não, ela não quer. Ela vai fazer o venoso para poder a gente tá transferindo 15 dias depois, né? Então, então, o que é que faz muita gente mudar? A gravidade da patologia, da anemia, óbvio, intolerância à via oral, problemas gastrointestinais, que a maioria das vezes é o que eles reclamam mais da intolerância, e tem pacientes que têm mesmo diarreia ou obstipação que não tolera, né? Ou tem quem não absorve. A gente tem aí um número elevado de pacientes que ou que vieram de bariátrica, ou que tem doença crônica, ou que tem disbiose intestinal e não absorve bem, como quem tem SOP e endometriose. Nossa realidade, ela na maioria vai ter disbiose e ela, pela disbiose, não absorve bem, né? Ou ela teve, lembra aquela falha do tratamento? Você até tentou via oral, ela até tolerou via oral, mas ela não aumentou 2 gramas naquele primeiro mês que você fez a dose entre 100 e 300 miligramas, certo? Então, se ela não melhorou, não adianta que ela não está absorvendo, você tem que ir para o ferro venoso. E é claro que o ferro venoso, ele é muito mais eficaz, é rápido, corrige anemia, os sintomas, a paciente sai outra pessoa. Ela vem na semana seguinte te amando. Eu lembro que eu tive uma paciente bariátrica que ela veio, mas ela estava toda acabada, esgotada, mitocôndria, coitada, não reagia. Ela já meia deprimida, zoei que eu preciso viajar para os Estados Unidos, ela tem uma condição muito boa.
Eu não tenho condições desse jeito. Aí eu fiz logo detox intramuscular, que ela estava com a B12 menor que 200, D lá embaixo, porque a gente sabe que quem é bariátrico sempre chega assim, e ela vai ter que ficar fazendo sempre intramuscular. A vitamina D, é tanto que eu brinco com elas, a cada 3 meses venha, porque você sabe que eu faço um plano anual. Eu digo, ó, você paga três e ganha a quarta, para poder de 3 em 3 meses ela vir, todas aderem e vêm certinho. E porque pós-bariátrica não adianta. A vitamina D, a DEC, ela tem que fazer intramuscular. E a B12, por mais que você faça sublingual, ela vai ter que fazer o venoso, ou você faz o trimetilador intramuscular quando ela vem fazer a vitamina D e fica mantendo com oral, mas só oral ela não chega no que a gente quer, fica lá no terço, né, no terço superior. Tá lá acima de 700 da B12. Então, aí ela chegou, aí eu fiz isso, fiz o trimetilador, fiz a vitamina D, e aí fiz a carboximaltose venosa, e depois, 3 dias depois, antes dela viajar, eu disse, venha, e aí eu fiz o NADH nela, e, e essa paciente saiu assim, encantada, ela, posso trazer minha mãe? Eu, não, a sua mãe tem que ser paciente também, nem assinante, pode sair fazendo para todo mundo, né? Mas a gente sabe que se a gente precisar, a gente tem o que oferecer para os pacientes para elas realmente mudarem. Então, essa paciente tinha necessidade, porque ela não absorve bem por causa da pós-bariátrica, ela estava péssima de sintoma e ainda queria viajar e queria urgência. Então, a gente tem que pesar. Eu sempre falo para as minhas pacientes, ó, aqui você pode fazer, esse tratamento vai durar tanto tempo, você vai gastar isso. Esse você vai, daqui a 15 dias está ótima, mas também custa tanto. É tanto que eu não dou o preço de a carboximaltose, eu não. É tanto. É lá não, porque em tal lugar, na maioria das clínicas, né, de hematologia, custa em torno de R$ 1.600. O meu tratamento é muito mais do que isso, porque eu trato anemia ou deficiência de ferro. Eu não faço só a reposição, entendeu? Eu vou tratar também. E aí, no pacote, eu coloco tem que ir a vitamina C junto, óbvio, né? Venoso, mas eu faço também reposição, eu faço um sorinho nutricional, faço intramuscular, a vitamina, o detox, né? Que é o trimetilador mais a vitamina D, elas adoram. Então, eu não trato, eu não só faço. E por isso que elas vêm, senão todas iriam fazer na clínica de hematologia, que às vezes é pelo menos quase metade do valor do que eu faço. E eu não perco o paciente quando eu digo que ela vai fazer. E aí a paciente vem, depois na outra semana eu venho de novo, faço o exame, vejo que ela está ótima, faço ainda alguma coisa intramuscular e ela sai super satisfeita, entendeu? Porque o que a gente quer é qualidade de vida dos nossos pacientes, né? Menor número de intervenção, de infusão. Gente, e todas as pacientes, eu tenho paciente que às vezes ela diz, doutora, aí aquele que faz até de graça pelo SUS. Eu tive um amigo que era lá enfermeira e ela disse: não, eu vou fazer lá mesmo. Eu disse: tá bom. Agora você prefere fazer? Você vai lá, o que tem lá no SUS para você pegar, você vai tomar o ferro, não a carboximaltose, o que geralmente tem disponível, que é bem mais barato. E é porque eu não posso estar falando o nome da medicação em si, né? Por causa do compliance, mas vocês sabem. Aí eu vou fazer, você vai fazer 2 vezes na semana, ficar lá esperando, tendo mais risco, e pelo menos uma infusão para você não ter risco nenhum ali de uns 40 minutos, que você não vai fazer menos que isso. E você tem que fazer pelo menos 2 vezes na semana durante 3 semanas para voltar para a gente repetir. E depois de 2 meses cai tudo de novo. Ou você quer fazer uma sessão só, em 15 minutos, e ficar boa aí por 9 meses, às vezes até um ano. Não tem uma que não queira. Mas também eu dou o preço assim. Esse aqui é 10 de não sei quanto. Aí elas fecham, porque para a mulher o que importa é o que cabe no cartão dela. E ela sabendo que uma vez só, porque hoje tempo é dinheiro, gente. Você ir várias vezes, tem que ficar fazendo ferro venoso, que não seja carboximaltose, e ela tem que fazer várias vezes, o tempo que ela perde, né? Então, eu mesma, filho, jamais eu preferia pagar mais, mas economizar.
tempo, né, de ter que estar dispondo disso e depois a durabilidade, né? Então, é por isso que quando a gente fala para as pacientes, todas aderem. Mas o que a gente tem que saber é quais são os efeitos adversos dessa terapia venosa, né? Então, a gente pode ter, né? Então, por isso que aqui no Centro Eva só faz, é, eu faço a carboximaltose nas minhas pacientes, todas de deficiência de ferro e de anemia, e eu estou presente sempre. Eu, médica, mesmo que eu tenha enfermeira, eu quero estar presente, porque para fazer infusão venosa, se tiver enfermeira, não necessariamente tem que ter um médico. Só se tiver o técnico de enfermagem que tem que ter um médico. Mas aqui, sendo enfermeira ou técnica, eu estou do lado. Porque pode não dar, mesmo a carboximaltose, tem menos efeito colateral, mas tem pacientes que já tem risco de alergia, né? E você tem que estar ali do lado. Então, eu fico sempre e só tive uma paciente, porque ela já era alérgica a tudo que era anti-inflamatório. Fiquei do lado dela. Quando ela começou, já estava terminando, gente, e eram as 18 horas. Ela começou toda a se empolgar, meu Deus, pega, pega as medicações. Quem disse que eu enxergava direito? Liguei para Malu, não sei se Malu tá aí. Malu, pelo amor de Deus, porque Malu é intensivista, né? Eu não tô conseguindo nem enxergar direito. Ela, peraí, mulher, peraí, tira a foto aí. Ela, você vai fazer esse. Porque na hora, né, a primeira vez, pô, ficou aqui, saiu ótima, mas mesmo assim eu liguei para paciente. Depois, porque o efeito anafilático, né? Às vezes ela fez ali a medicação intramuscular, mas depois ela pode ter, passei para casa também oral. Mas fiquei monitorando, liguei depois de 2 horas, liguei antes dela dormir, meia-noite. No outro dia de manhã, perguntei como é que estava. Isso é cuidar, a gente tem que cuidar, né, dos pacientes. Então, essa é a paciente, e graças a Deus. E ela, depois ela, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito oral, porque eu queria transferir meu embrião, mas eu podia ter feito oral, eu ninha. Você vai ver que depois você não vai reclamar. Ela, eu estava bem, não estava tendo mais reação alérgica, tarará. Aí engravidou de primeira, tá ótima. Foi essa semana fazer já o 4D, já com 30 semanas. E eu disse, tá vendo, Ninha, que você fez bem ao seu baby aí ter feito, tá aí tranquilinha a gestação inteira. Então é isso, é a gente ter o cuidado, né, com os efeitos colaterais. E essa tabelinha é importante, gente. Você vê, a azul eu faço uma, só uma ampola da carboximaltose, ou eu tenho que fazer duas? E se eu precisar fazer três, como é que vai ser isso? Então, isso é fácil. Na maioria das vezes, com deficiência só de ferro, uma é suficiente. Mas se ela já está com anemia, aí a gente vai ter que ver se a hemoglobina tiver maior que 10, você vai fazer duas, certo? Agora, se a hemoglobina está abaixo de 10, você vai ter que fazer 1.500 miligramas. Numa paciente até 70 quilos, né, que é a maioria das nossas pacientes. Mas paciente mais pesado e a hemoglobina está acima de 10, você vai fazer 1.500. E se tiver menor que 10, aí você tem que fazer 2.000. E como é que você faz isso? Simples. Você pode fazer, você não vai administrar mais do que 1.000 miligramas em 20 ml, certo? Então, se a paciente precisou de mais de 1.000, né, mais de 2.000, você vai, com uma semana ela vai vir fazer a outra administração, certo? Você faz uma, na primeira semana, você faz 1.000 miligramas, e na segunda semana ela faz 500, caso ela esteja com anemia abaixo de 10, e você vai ter que fazer 1.500. Aí você faz isso, certo? Nunca administrava intramuscular. Eu não sei se quando eu comecei a fazer, eu disse, ixi, mas não tinha. Tinha uma época que tinha um intramuscular. Não era que a gente sabia que tinha? Não, faz mais ferro intramuscular, tá certo? Sempre venoso. Então, carboximaltose, que é o que a gente usa mais, mas também, se for outro tipo de ferro que seja venoso, não se faz mais intramuscular. Todos são venosos, certo? Sendo que a carboximaltose, qual é a grande vantagem? É que a gente faz uma em uma vez só, geralmente você faz ali em 15 minutos, ela.
tem muito menos efeito colateral, vai manter aquela hemoglobina por muito mais tempo e, na maioria das vezes, no máximo, a gente vai precisar fazer duas ampolas e que ela faz no mesmo dia. Só com anemia realmente abaixo de 10 que é difícil a paciente da gente chegar assim, né? É que você teria que fazer duas ampolas, no dia que ela veio a primeira vez, e com 7 dias ela vem e faz mais uma bolsa. E no total de três, caso ela precise de 1.500. Mas na maioria, a maioria, se for deficiência de ferro, é uma bolsa. Se for já uma anemia, mas que está acima de 10, são duas bolsas ali em 15 minutos, certo? Que é esse esqueminha aqui. Até 1.000 miligramas, dose única em pelo menos 15 minutos. Se ela precisou mais de 1.000 miligramas, aquele caso que se for uma hemoglobina menor que 10, você vai ter que fazer 1.500 a 2.000, você vai mandar ela vir no intervalo de 7 dias fazer em 15 minutos mais outra bolsinha. Isso sim é que é um tratamento que é o padrão, hoje a gente segue escolher, né? Carboximaltose férrica hoje é o tratamento que é o mais cômodo, mais eficaz, menos efeito colateral, e é o que a gente acaba fazendo nas nossas pacientes, né? Aqui é só mostrando, né, que realmente a carboximaltose ela superou todas as outras formulações de ferro venoso em pacientes com cirurgia bariátrica, né? A gente aqui são os estudos que mostram o desfecho e realmente vê que a carboximaltose férrica foi superior, né, ao ferro oral, ao aumento da hemoglobina nas pacientes ao longo do tempo, né? Muito superior, né? Diferença de 90% para 68%. E também promove, a carboximaltose férrica promove maior aumento da hemoglobina e ferritina, né? Nas nossas pacientes com segurança. Então, por isso que a gente, na maioria das vezes, vai fazer uma dose única de 1.000 ou, no máximo, pedir para ela voltar e fazer mais uma quando ela precisa de 1.500, né? E isso tem um efeito aumento significativo nos valores da hemoglobina em 3 semanas após o tratamento. Então, hoje o que a gente faz, gestante, a gente sabe. Aqui os guidelines que mostram e classificam isso, a literatura pública sugere que o método ideal de administração de ferro venoso é em uma dose única e de preferência rápida, pois é custo efetivo e tem melhor adesão, certo? É, a gente sabe que a, aqui, que dentro das formulações de ferro venoso, a carboximaltose corrige mais rapidamente anemia, os estoques de ferro com segurança e eficácia comprovada com diversos estudos clínicos, diretrizes nacionais e internacionais. Então, é isso que a gente quer. Efeito colateral que pode dar quando a paciente faz a medicação após a reposição, mas a maioria das vezes é, ela vai ter fadiga, dor de cabeça, cãibra. Às vezes o que eu vejo mais é uma dorzinha de cabeça. Não sei vocês na prática clínica. Ou quem teve urticária, porque já tem uma tendência alérgica. Então, para concluir, o que é que eu queria que ficasse para vocês anemia e gravidez aumenta o risco de nascimento, de parto prematuro, baixo peso ao nascer e os recém-nascidos com pequena para a idade gestacional. A anemia ferropriva é a causa mais comum, seguida de deficiência de ácido fólico e vitamina B12. Devemos sempre tratar. É importante a gente detectar outros tipos de anemia, né? Para a gente ver a intervenção. Então, isso é importante para saber quando a gente tem que mandar para o hematologista. Então, a gente sabe que quando a gente faz hemograma com VCM, se for microcítica, tem mais a ver com a anemia ferropriva ou perda do gás intestinal, que é o que a gente vê mais, né? Se for macrocítica, a gente lembra, ó, quando a gente estudou lá no segundo grau, a gente via isso: deficiência de B12, ácido fólico, anemia macrocítica e norma, pode ser doença crônica, hemolítica e câncer. Isso aqui é só para poder a gente lembrar de ver também o VCM, que às vezes a gente esquece. E também saber quando a gente tem que mandar para o hematologista. Você viu, eu acho que não melhorou,
não, a paciente precisa ir para o hematologista, porque não tá no, a gente não diagnosticou, não tem sangramento uterino normal, não tá gestante, não é pós-bariátrica, não tem gastrite, fez endoscopia, o que é comum da gente fazer, manda pro hematologista. Eu tive uma que tinha uma talassemia. Paciente, mas que diabo, eu olhava assim, a paciente não melhorava. Aí eu mandei para hemato, e aí depois ela veio com o diagnóstico. Então, aqui é só para poder a gente ver os dois últimos slides, são as resoluções, que é importante a gente saber, né? Que a Carbox, no Diário Oficial saiu em julho de 2023, que a carboximaltose férrica, por meio da atualização do procedimento terapia medicamentosa injetável ambulatorial com diretriz de utilização para o tratamento de pacientes adultos com anemia por deficiência de ferro, intolerância ou contraindicações aos sais orais de ferro. Então, a gente tem que ter isso nas mãos para poder saber que ela precisa usar. Então, às vezes, a paciente não, você não tem medicação, você não faz venoso em sua clínica, você vai encaminhar para uma clínica para fazer e ela tem essas indicações aqui, ela vai ter direito de fazer pelo convênio dela. Você tem que fazer um relatório, tem os modelinhos de relatório, mas você tem que provar que ela realmente. Por isso que, para você, às vezes, provar só pela deficiência de ferro, porque pela anemia o convênio cobre, mas pela deficiência de ferro, que a gente tem a ferritina baixa, às vezes PCR alto, lembra? Você tem que ter os exames para comprovar. Se não, não tendo anemia, você não prova que é deficiência de ferro, ele não vai incluir aqui na resolução, certo? E teve também a decisão em 20 de maio de 2023, de incorporar no âmbito do SUS a carboximaltose férrica para o tratamento dos pacientes adultos com anemia por deficiência de ferro, intolerância ou contraindicações aos sais orais de ferro, conforme o protocolo clínico do Ministério da Saúde. Então, isso foi outro grande ganho para a gente saber que também os pacientes do SUS vão ter direito de usar o que há de melhor, que é a carboximaltose, que é esse aqui que a gente falou, que a gente tem com segurança e eficácia comprovada por diversos estudos que a carboximaltose é um método venoso, é ideal, porque ele é feito venoso, é uma dose única, rápida e custo efetivo, com melhor adesão. É isso que eu tinha para dizer para vocês agora. O que eu quero ver quem fez aí algumas perguntas. Ah, queremos. Ah, Jamila, tudo bom, Nia? Do queda cabelo tem, com certeza, já vou lhe mostrar. É, quem mais? Vamos, abre aí o microfone. Quem quiser perguntar alguma coisa, eu não sei, Mari tá aí? Não sei se Mari tá. Mariana é da Viflop, que eu quero botar lá para a gente fazer compra com desconto, gente, pelo clube de vantagens. Eu tinha colocado lá, mas aí foi tanta coisa nessa semana e eu ainda fiquei sem telefone para a gente ver a vantagem de ter o desconto e poder comprar. E como é na primeira compra que a gente tem esse desconto, é importante a gente aproveitar. Aí eu vou botar lá de novo, e aí eu vou pedir para. Vou botar o contato da representante, porque aí a gente tem que pedir por uma distribuidora, que geralmente, quando eu junto o grupo para a gente comprar Mirena, para comprar o que a gente mais usa, né? O é, Mirena, Carlina e o Um pano. Tom, a gente tem que ser por uma distribuidora que a gente bota no cartão, divide em várias vezes e cada um compra o seu, entendeu? A gente pode fazer a compra, não precisa tá juntando, como a gente antes tinha que juntar dois, três e dividir entre a gente, acabava não tendo como dividir em várias vezes. Então agora ficou melhor com a distribuidora. E a carboximaltose, geralmente a gente, antes, eu sei porque eu nunca conseguia desconto, eu fui atrás de Mari por causa disso. Gente, não é possível que tudo quanto é coisa, quando a gente compra em quantidade, a gente tem um desconto.
Aí atentei ela tanto que eu disse: não, a gente tem que botar no grupo de vantagens e a gente precisa ver o desconto, Ninha. Tem que ter um desconto, porque, como a carboximaltose, a gente só tem uma, mesmo eu não podendo falar o nome, mas a gente sabe qual é o nome. É, a gente não tinha poder de barganha. Eu podia comprar 30 ou 10, eu não tinha, desconto. E a gente só sabia qual era a farmácia, Pagamento do Brasil que estava com o melhor preço, mas agora a gente pode comprar direto do distribuidor com maior desconto. Então, eu vou fazer o grupo lá e perguntar quem quer para a gente juntar, tá certo? E quem. Nia, tá liberado em todos os trimestres da gestação? Porque eu tava É olhando, falava B, segundo e terceiro trimestre que libera. exatamente. É o segundo e terceiro é Uhum. que a gente faz, e é quando realmente vai. Por isso que sempre antes, quando ela está tentando. Muitas vezes eu já faço a reposição para ela ficar ali no primeiro trimestre tranquilinha, entendeu, Nia? E a partir do segundo, se ela, mesmo com a alimentação, precisar, aí ela já faz pelo convênio, porque aí o convênio já cobre, certo? Mas a primeira eu faço quando ela está como tentante, que a maioria das minhas, como você sabe, tem alguma doença inflamatória, tem alguma desbiose, dificilmente a gente vê uma com a ferritina top, né, Nia? Eu não pego muito com anemia mesmo, não. A maioria é deficiência de ferro, que eu faço uma ampolinha só da carboximaltose, ela fica ótima. Uma ampola tem 1.000 miligramas, é? Não. Tem 500. 1.000 é quando a gente precisa fazer uma dose maior. Hum. Vem 500. Aí eu faço e sobe rapidão. Tem umas, você vê, com uma semana você já dosa a ferritina, pelo sintoma ela já volta ótima, mas eu doso só para ver. Para quando chegou, teve uma paciente minha que ela subiu, mas depois de 2 meses caiu e ela sempre se mantém lá, no mínimo 6 meses. Ela tá ótima. A maioria dura 9 meses, quando é só por deficiência de ferro. E aí caiu depois. Eu, pô, o que é isso? Aí eu fui investigar. Aí ela tava com gastrite. E aí a gente tratou, mandei pro gastro, óbvio, né? Mas não justificava ela ter caído, entendeu? E aí eu disse, não, tem alguma coisa mais aí, Nia. Você não tava tendo sangramento, porque ela era de climatério, tinha colocado implante. E tava sem sangrar nada, eu disse, tem alguma coisa estranha. Aí a gente investigou, isso que a gente também tem que prestar atenção. Catiúcia, você faz a carboximaltose da central, faz o ferro. Ó, eu faço Ferrinject. Cheguei a fazer da Central logo quando lançou, porque eu tinha feito o curso, aí eu queria testar. Mas eu faço o Ferrinject porque, como é aqui no consultório, eu sempre tô, eu prefiro ter menor risco. Vocês viram o vídeo? Gente, aquele vídeo é maravilhoso, eu tenho que passar aqui. Aqui hoje não, vou mandar lá. Como é feito, a pureza que é o ferro da do Ferrinject. Como ele vem, é importado, vem pronto da Noruega, eu acho. Então, é um negócio, a fábrica, você precisa ver como é a produção. Você lembra, Francisco, do vídeo? Carita tava? Gente, eu fiquei impressionada. Como é? Aí, então, eu prefiro usar, porque a diferença não é muita, a gente comprando com desconto. Antes era, porque a gente não tinha desconto nenhum. Então, a diferença não é tão grande. E aí, eu prefiro usar o Ferrinject. Porque muitas perguntam, viu? Porque ela sabe, e elas vêm caindo. Quando a gente faz o venoso, você tem que mostrar ao paciente a caixa, a validade. Quando você faz correto a administração, certo? Você tem que mostrar, igual a vacina, lembra? O povo não fica com a gente? Olha aqui, olha a validade, né? Você tem que mostrar, né? Então, elas perguntam, e também porque elas sabem que nessas clínicas de hematologia, a maioria das vezes, custa 1.600. Teve uma mesmo que chegou e me enquadrou. Ela, doutora, eu adoro a senhora, mas é, a senhora está cobrando tanto e é 1.600. Eu, a miserável. Mesmo explicando que eu ia fazer todo o tratamento da anemia ferropriva, não era só dar. Aí, depois que eu expliquei, eu disse: olha.
Então, eu vou lhe dar de presente, porque assim, se você faz o desconto uma vez, você vai fazer sempre. Aprenda, a venda é isso. Então, é melhor você dar algo a ela. É uma paciente que realmente já faz implante comigo, faz muita coisa assim. Então, eu vou lhe dar de presente sua próxima ADEC e seu triometilador, que ela faz sempre, porque ela tem uma deficiência. Mas agora você vai fazer o protocolo correto. Você vai fazer aqui. Eu divido para você então fazer esses. Aí ela fez, graças a Deus. Mas quando foi administrar, ela é da área de saúde, acho que ela é fisioterapeuta. E ela tem clínica de estética. Aí ela fica ligada em tudo. Ela perguntou logo, porque ela é sabida, ela sabe que às vezes faz, não faz o ferro inject, né? Faz a carboxymaltose. Ela perguntou, que ela pediu às meninas para olhar a caixa. Então, assim, eu, por essas razões e por ter, eu quero ter menor risco de efeito colateral, e eu sei que o ferro dos venosos é o que pode dar, e eu quero zero de complicação, né? Eu prefiro usar, porque a diferença hoje não está nem R$ 100, gente. Então eu prefiro, entendeu? E suplementa a vitamina B12 e M na gestante. Ah, lembra, Ninho, que perguntaram isso lá no dia? Eu me lembro que alguém da obstetrícia respondeu que quais eram? Você lembra, Carita? É porque as meninas fazem obstetrícia. É, que responderam isso. O que é que poderia fazer na Ó, ela gestante? podia fazer B12 separado só. Mas, Vitamina mas D e B12 intramuscular, separado. Isso, na gestante. na gestante. É o Foi, que pode ser feito. exatamente. Porque a gente Porque tem perguntou. umas B12 que vêm, né, com outros triometilador e tal, não pode. B12 separado pode. Foi isso mesmo, que eu me lembro. Em qualquer fase. Isso também a gente perguntou. A partir do segundo, por quê? Porque no primeiro, Ninho, tudo está sendo formadinho ali. Qualquer coisa, eu mesmo não conheço, nem estudo sobre obstetrícia, nível A de evidência, dizendo que o risco lá é A. Não tem A, a gente sabe que pouca coisa é A, né? É, então, no primeiro trimestre. Então, eu prefiro dar oral, faz o sublingual. Tem aquele da Iosen sublingual, que é maravilhoso, gente. A Iosen, não sei se vocês conhecem o produto, adoro. Nem patrocinou o curso, mas é porque eu amo, porque eles são os fornecedores, é uma multinacional que fornece para a galera que no Brasil produz. Então, essas B12, tudo que o pessoal faz interno vem deles. Então, eles começaram a produzir, eles não têm tudo. Mas a melatonina deles é tanto que Vivi é apaixonada. Diz Vivi que uma gota para ela mudou a vida dela. Eu disse, aí é psicológico, e ela, não, eu juro. Mas vale a pena vocês verem. A coenzima da B12, Olha, a, mas, por a coenzima e exemplo, a B12 da Iosen. eu tenho um Hum. paciente bariátrica que a B12 estava bem baixa no primeiro trimestre. Eu prescrevi intramuscular. Porque ela não vai absorver oral. Exatamente. Aí é o risco-benefício, e a conversa com a paciente, entendeu, Aninha? Mas eu lembro lá que no dia que a gente perguntou, o pessoal também disse que até a carboximaltose o pessoal faz a partir do segundo. Lembra que a gente perguntou a Chico lá? A não ser que a pessoa tenha uma anemia que vai, né? é, já está muito significativa e que aí você tem que repor, mas que dificilmente no primeiro trimestre, a não ser que ela já engravidou num quadro desse. Então aí a gente teria que perguntar em mato, se for alguém que tem realmente uma, uma anemia por outra patologia como essa, talassemia e tal, se aí é o risco-benefício, aí a gente tem que consultar. Tem que consultar um hemato. Mas a B12, para quem não absorve de jeito nenhum, é, o risco-benefício no primeiro trimestre, vamos olhar, eu não olhei da B12, eu sei que a carboximaltose é B, na classificação de segurança de gestante. Olha aí, Ninho, na internet, Francisco que está ali, bota aí classificação da vitamina B12 intramuscular na gestação. Mas eu acho que é B também, geralmente as vitaminas é B, né? Mas não oral. Eu quero ver intramuscular. O negócio é a dose que faz de vez, né? Que a gente não sabe se
muito suprafisiológico quando a gente faz aquela dose maior ali. No primeiro trimestre, a gente fica mais receoso. Mas, como eu não faço mais gestante, as meninas, é, eu não sei, mas você, Carita, você que faz obstetrícia, carboximaltose no primeiro trimestre, há alguma condição que você Não, eu faz? não faço geralmente não, no primeiro trimestre. Agora, vitamina D e B12 eu faço quando tá muito baixa. Às vezes vem, no primeiro trimestre vem 15, 20 de vitamina D. E a B12, cento e pouco, 200, entendeu? Aí você faz Ó, intramuscular na internet tá Ah, grupo B. B, né, Ninho? Que é igual a carboximaltose. Então, eu acho assim, para usar no primeiro trimestre, só se for uma coisa dessa aí, abaixo de 200, né, ou se a paciente, né, bem sintomática, se for uma anemia que a paciente já esteja bem sintomática, a hemoglobina baixa, anemia mesmo, é quando eu vi que a galera de obstetrícia pesa o risco-benefício, entendeu? E vamos lá, quem mais? e essa semana que minha cunhada mandou a vitamina B12 dela, mandei no grupo, maior do que 6.000, fazendo com quem? Com aquele coleguinha. Jura? Olha aí no grupo o resultado, que não É porque eu é. tava sem celular, hoje é que eu vou ver. Não, eu mandei agora, eu mandei Ah, agora. foi? Maior que 6.000, ela mandou. O que é que eu faço? Eu falei, não sei não. Vai Não, aí ela resolver com o não vai médico. tomar mais e vai repetir depois de 15 dias que vai baixar. Aí eu falei, Mas vai ela não resolver com o pode médico ficar que indo fez. lá repondo o sorinho que tá com tudo. Porque o que que às vezes Amiga, ele vai acontece? fazendo tudo, o protocolo de todo mundo igual, não tem É tudo. lógica. Isso é que a gente não pode fazer e a gente tem que pedir exame Pois e é. dosar, gente. Tem gente que, por exemplo, chega aqui, a paciente está com a vitamina D em 50, você vai fazer? Não, você não vai. Entendeu? Ah, mas é detox? Não, mas a paciente já tem a vitamina D dela, ela tá repondo a oral, tá boa, você não vai fazer. Você pode até depois dizer, ó, pare de usar oral, depois volte um mês, que a gente passa a fazer intramuscular sempre para você ficar fazendo a reposição que vai manter ali onde a gente quer. Mas às vezes a paciente faz oral e absorve bem, ela continua fazendo, não tem problema. É porque na maioria das vezes elas preferem intramuscular para vir só de 3 em 3 meses, quem quer manter ali em 40, 50, né? É, então, mas aí o que parece é que esse colega faz, tipo assim, ou semanal ou mensal, Eu acho que ele pra todo mundo. faz pelo menos quinzenal, né? Não, para dar 6.000? Olá, maior que 6.000, olha aí, amiga. Olha aí, É, no grupo. gente, meu Deus. Mas cuide dela, Aninha, pelo amor de Deus, né? Sua prima? É minha cunhada, eu vou cuidar, mas sabe o que é que acontece? Você tem que Ela fez dizer. com ele os E aí é protocolos aí que você e tem que vem pra dizer. É. pra resolver os BO. Não, mas aí você vai dizer, ó, pegue o dinheirinho que ele faz anual, né? Ele faz um pacote anual. É, Você é. vai dizer, ó, você vai lá pedir a diferença do ano e você vai pagar para mim, que agora eu resolvo você. É o que ela não quer. Ela só quer pagar. Ah, ela quer de graça com você, você diz que você vive da É, medicina. Né, não, Francisco? Oxente, já pensou? Você diz, você é a primeira que tem que valorizar. Sua cunhada, eu posso te dar os bônus. Aí você vai enchendo ela, ó. Eu vou conseguir para você um implante no curso. E sempre bota para o curso. Tudo que for de bônus vocês forem dar, inventa que é do curso. Porque se você der desconto, eu vivi aprender, porque ela tá viajando. Mas vivia toda boazinha. Eu também sou boazinha, mas o negócio é que a gente vive disso. Aí, Vivi. Ai, tudo de Vivi. Todas as pacientes ela queria dar desconto. Ela, peço desconto, vê se Zu libera o desconto. Aí eu que me leava, né? Vê se Zu libera o desconto. Imagina. Senhor, pare com isso. Nada de Zu liberar o desconto. Aí eu entrava na sala dela, ela às vezes está atendendo alguém. Aí eu dizia, olha. A gente vai fazer o seguinte: infelizmente, desconto o sistema nem aprova, porque a gente está com a gestão, tudo aí tem historinha. Mas eu tenho como lhe dar o bônus. Você fecha o protocolo e você vai ganhar a sua DEC. Elas adoravam, porque para ela tá ganhando alguma coisa que é excelente que ela quer. Ela vinha, tomava e pagava R$ 400, entendeu? Isso é um descontão, R$ 400 ela.
entendeu? Mas a gente sabe que o custo disso em dar é, é bem menor, então vale a pena, mas nada de desconto. Aí teve uma, antes que ela tinha dado desconto, ela nunca mais a paciente na vida quis. Ela toda vez já via, não, eu da última vez eu paguei tanto, não, pode falar. E nunca mais pagou. Aí ela aprendeu. Ela é mesmo, o bem que você disse. Às vezes você quer fazer desconto uma vez, porque ela, mas ela já fez a estética, ela já fez o que lá. Não, então a gente tem que trabalhar, não é com desconto, é com os bônus. Entendeu? Ó, se fez mais de um procedimento, se passou de tantos mil, já tem automático esses bônus. Aí você vai criando as estratégias, entendeu? Mas depois que você dá uma vez, vocês vão lembrar de mim. Você vai dar um desconto. A paciente nunca mais ela vai pagar o valor total. Não é, uma coisa é, vem você, amiga Carita, minha, vai vir para eu cuidar e vou fazer seu ciclo até você engravidar. Eu não vou cobrar, porque você é minha aluna, é outra coisa. Ou você não cobra, mas não, eu vou dar um desconto, vou dar. Não, eu considero você, tarará, pronto. Você vai pagar o que é de medicação, você vai pagar, mas eu vou cuidar de você, é uma coisa. Mas, mas a gente é dureza, porque sempre a gente fica, né, naquela de querer dar um desconto, porque a paciente já fez isso, aquilo, outro. Trabalhe com bônus, você vai ver. Eu, no início, demorei, mas depois que eu virei a chave, eu já tenho. E sabe como foi que eu virei a chave? A última para a gente ir embora, senão eu prendo vocês aqui. Eu estava no Congresso Europeu, aí, lá em Milão. Aí entrei no mercado para comprar umas coisas de mercado, que é tudo baratinho lá, né? Protetor solar, que a gente vai no verão, não sei o que, tudo. E aí, quando eu entrei, que eu saí do mercado, aí eu ganhei um papelzinho assim. Você tem direito já a levar o primeiro bônus lá. Você podia escolher, tinha umas três opções. Mas, se você atingir, tipo, o dobro, se eu tivesse comprado o dobro, eu ia poder levar o kit inteiro. Eu adorava umas faquinhas que vem com. Eu tava na casa. Com as tampinhas já pronto, sabe? Aquele negócio maravilhoso. Eu ia ganhar uma faquinha. Se eu comprasse o dobro, eu ia ganhar um conjunto de facas. Menina, eu endoidei. Fui, Diego, você vai embora agora, você não vai comprar mais, você não é louca. Aí fui com a intenção. No outro dia, eu saí cedinho, mas ele acordou. Fui lá no mercado, comprei mais protetor. Disse, gente, esse protetor é barato. Se eu levar, eu não estou perdendo dinheiro, eu vou ganhar meu conjunto de faca. Pense nisso. Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer isso com minhas pacientes. E deu certo. Porque você sai, ó, com isso aqui você já vai ganhar isso se você atingir o valor tal. Mas se você atingir tanto, você já ganha isso, mas você fica doido, doido para voltar, para fazer, porque você quer. Mulher funciona assim, não sei, homem. Mas a gente Verdade. funciona, não é dessa forma. Se eu vou Eu ganhar alguma coisa. Não é, Nia? Eu disse, meu Deus, eu quero. Eu voltei no outro dia cedinho. Quando eu chego para tomar o café que ele acorda, eu com o kit de faca, ele, como você conseguiu isso? Ai, ai, aí tem que aprender. A gente também é vendedor, gente. A gente tem que aprender a, a ter e a melhor forma é com as vendedoras, esse povo que toma curso. A gente não toma curso, então a gente tem que pegar o que já vem de bom, né? E aí copiar, só que adaptar para nossa realidade, né? Pois então tá, amores. Para a semana tem mais. Eu vou terminar de montar as aulas todas que a gente vai ter. Amanhã eu tenho reunião com o pessoal do, dos testes genéticos para eu ver os professores que vão dar aula. Porque eu vou entrar com os casos clínicos, que a minha prática, mas eu quero um professor de cada teste para estar falando, né? E tem o cardio para dar uma aula que eu amei. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente se encontrou ele indo para o Congresso Americano e no aeroporto eu, pronto, quero um médico assim para liberar minhas pacientes, principalmente para a gente fazer reposição hormonal, ver o risco cardiovascular. Eu fiquei encantada quando ele me disse que a sensibilidade para ver doença arterial coronária e ter que começar a usar civastatina, que o Doppler da artéria aorta ilíacas, a sensibilidade é muito maior do que carótidas. Então, se tiver que pedir um só, você não vai pedir das carótidas. E é o
O único exame que a gente pede é o da carótida, né? Então, quando ele me disse isso, eu disse, mentira, ele aqui, ó, e mostrou os estudos. Aí eu chamei ele para trabalhar comigo para liberar minhas pacientes. Ele atende só 2 vezes no mês, porque ele é lotado, vive viajando. Mas ele também, se vocês quiserem, pode atender online os pacientes de vocês para liberar, porque o risco, quando ele disse que para usar simvastatina, qual era, quando é que a gente tinha que fazer para diminuir o risco cardiovascular, né? De quem está fazendo reposição, menina, eu fiquei doida, porque eu já era a primeira a ter que usar. E eu endoidei, mas agora que eu emagreci, eu melhorei, não vou precisar usar simvastatina, não. Então, essa aula top, eu só tenho que ver os horários dele, porque ele viaja muito dando aula fora. Mas eu quero muito essa aula de cardio pra gente e vou botar lá para vocês. Eu quero que Francisco volte, porque na parte que ele falou do tratamento, teve que ser mais corrido, então eu quero uma aula mais detalhada, só do tratamento e pegar uns casos clínicos, que é a grande dúvida de vocês. E quero que vocês tragam casos aqui também. Eu preciso que, porque lá no grupo a gente bota, mas a gente podia escolher um, cada um, trazer um caso para a gente discutir aqui nas aulas, porque isso enriquece demais. Porque no grupo aí um responde, o outro não lê, na hora que lê, tá lá para a gente responder, mas eu acho que cada um trazendo, eu já vou trazer um ano para o próximo. Uma super interessante que eu tive agora, eu vou levar para os meninos. E aí vocês também, a gente podia fazer um rodízio e botar lá, ó, cada um trazer um caso para a gente discutir. Não precisa falar de laborante, não. Precisa trazer um examezinho, a historinha e a gente pensar o que é que eu botaria, o que é que eu faria nessa paciente. Tanto se for de reposição, como se for para poder fazer o protocolo venoso de alguma doença, endometriose, o que for. Eu quero fazer um rodízio para a gente estar trazendo, certo? E a gente faz assim, 15 minutinhos antes de começar a aula, que é quando a galera não entra de vez, a gente discutir. Quem tiver interesse entra, quem não conseguir vir vai ficar sempre gravado, vocês assistindo, mas eu acho que é até o tempo de todo mundo começando. Eu acho que fica legal. Certo? Beijo grande, boa noite. Beijo, boa Vou fazer a noite. programação toda para poder estar passando, viu? Beijo, amor.